ao longo da transmissão, certo? Se der qualquer problema, não se preocupe que essa aula vai estar sendo gravada, independente de como fica aí a transmissão para vocês, certo? Mas ela vai ficar gravada e com certeza aí eu vou disponibilizar ela para vocês, beleza? Então é isso aí, né? Já demos um horário aí. Vamos começar aí a nossa aula, beleza, rapaziada? Então vamos lá, senta direito aí na cadeira, pega um copo d'água, senta direitinho aí, vamos conversar aqui um pouquinho sobre vetores, certo? Então, ó, vamos lá. A nossa aula aí, como prometido, né, ela vai ser voltada aí para questões, né, para a galera que vai fazer aí o vestibular, o Enem, vai fazer o vestibular da UES e também, né, questões aí, né, um conteúdo que é muito recorrente da SpaceX, beleza? Então fiquem atentos aí, certo? Durante toda a aula, beleza? Então vamos lá, a gente vai ver aqui um pouco de conteúdo, certo? Bem breve, o conteúdo é bem simples, todos vocês vão entender o conteúdo, beleza? E no final aí a gente vai resolver algumas questões, né, tanto da UES como da SpaceX, né, e de outros vestibulares também, certo? Que é importante a gente dar essa mesclada aí para a gente entender como que funciona, né? Como que essas questões são pedidas aí nos vestibulares, beleza? Então, demorou e vamos lá, certo? Então, vamos lá aqui, ó. Vetores, né? Quando a gente fala de vetor, é difícil a gente dar uma definição só imaginando aqui, né, ó, querendo definir aí por esse nome, né? Um nome meio abstrato, né? Se eu perguntar, o que significa aqui vetores? É uma definição muito abstrata, né? Então, na física, como que a gente define vetores, né? Primeiramente, a gente tem que ter conhecimento que na física a gente trabalha com dois tipos de grandezas, certo? Quais são aí esses dois tipos de grandezas, né? Ó, são as grandezas escalares, certo? E as grandezas vetoriais. Ah, então a gente trabalha com dois tipos de grandeza? É isso mesmo. E quais são esses dois tipos? Essas que eu acabei de falar. Escalares e vetoriais. É, Pedro? É. Existe diferença, Pedro, entre essas grandezas? Sim, existe. Que diferenças são essas, né? Vamos lá, ó. Grandezas escalares, qual é a diferença, né? Vamos definir ela aqui, ó. A grandeza escalar, para a gente definir ela, a gente vai definir da seguinte forma, ó. Ela só precisa, ó. Precisa. Vou colocar assim, ó. Fica bem definida, certo? Apenas, né, ó, apenas com o seu módulo. Ah, então quer dizer que uma grandeza escalar é uma grandeza que fica bem definida apenas com o seu módulo? É isso mesmo. Como que é isso? Né? Por exemplo, me dê um exemplo para ver se eu entendo melhor isso daí. Né? Então vamos lá, vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, massa. Massa é uma grandeza escalar? Por quê? Porque você diz assim, Pedro, qual a tua massa? Aí tu pega e vai e diz assim, ó, eu peso não, minha massa é 50 quilos. Então tu já entendeu que a minha massa é de 50 quilos. Eu não preciso te dar mais nenhuma informação, né, para tu entender que a minha massa é 50 quilos, certo? Outro exemplo de uma grandeza escalar. A gente tem aí, ó, a temperatura, certo? Temperatura. Ah, Pedro, temperatura é uma grandeza escalar? Por quê? Veja bem, a gente está numa sala, certo? Aí tem um ar-condicionado lá. Aí eu digo assim, a temperatura dessa sala ela está a 20 graus Celsius. Então, o que foi que você entendeu? Você entendeu que a temperatura naquela sala está a 20 graus Celsius. Beleza? Eu não preciso te dar mais nenhuma informação, né? Você já ficou subentendido, né, que a temperatura naquela sala é 20 graus Celsius. Beleza? Então, isso aí é uma definição de uma grandeza escalar, né? Massa, 30 kg, temperatura, 20 graus Celsius. Não precisa dar mais nenhuma informação. Ah, mas eu ainda não entendi. Não entendeu, não? Pois vamos aqui, ó. Vamos dar outro exemplo. Pressão. Ah, quer dizer que pressão é uma grandeza escalar? Por quê? Porque eu digo assim, ó.
a pressão aqui no ambiente que eu estou é de 2 atm. É, Pedro? É. Eu preciso dizer alguma outra informação para você entender que nesse ambiente que eu estou a pressão é de 2 atm? Não. Eu só digo, a pressão onde eu estou é de 2 atm. Então você já entendeu a informação que eu quis lhe passar, certo? Então, esses aí são alguns exemplos de grandezas escalares, né? Precisa apenas de um módulo, né? O módulo por exemplo, eu falei que a massa é 59 quilos. Isso aí é o módulo, né? 59. Temperatura, 26 graus, né? Isso daí é o módulo, beleza? Pressão, eu falei 1 atm, né? Isso aí é o módulo da pressão. Então, eu falando apenas esses módulos, isso daí fica entendido, beleza? Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Grandezas vetoriais, né? O que são essas grandezas vetoriais? Elas são diferentes das grandezas escalares, por quê? Porque elas precisam de 3 informações, certo? Para ficarem bem definidas. Pedro, como? Vamos lá. As grandezas escalares, as vetoriais, elas precisam de quê? Elas precisam tanto de um módulo, precisa também aí, de uma direção e precisa também aí, de um sentido. Ah, Pedro, sim. Precisa de 3 informações. Então, se eu for dar uma informação de uma grandeza vetorial, eu preciso informar essas 3 coisas. É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos definir aqui, o que seria esse módulo. É a mesma coisa das grandezas escalar, né? Vou definir aqui, como sendo, né, a intensidade. Intensidade. Certo? Então, pronto. Eu disse assim, o módulo dessa grandeza é 59 kg. Pronto, defini o meu módulo. Certo? 26 graus, defini o meu módulo e 1 atm, defini o meu módulo. Certo? A direção. Como que a gente define a direção? Aí você pode estar se perguntando assim, professor, mas direção não é a mesma coisa de sentido, não? Não, são coisas distintas, né? Por quê? Veja bem, vou falar uma frase para vocês fixar bem, né, essa diferença entre direção e sentido. Então veja bem, para cada direção, né, nós temos 2 sentidos. Beleza? Então, para cada direção, nós temos 2 sentidos. Que direção é essa? Por exemplo, eu posso ter uma direção horizontal, e posso ter uma direção também o que é vertical. E posso também ter aí, né, uma diagonal. A diagonal, certo? A horizontal a gente sabe que é assim, nesse sentido, certo? A vertical a gente sabe que é nesse sentido, beleza? E a diagonal a gente sabe que é dessa forma, beleza? Aí eu disse assim, para cada direção nós temos 2 sentidos, Que direção, quais são essas direções? Horizontal, vertical e diagonal. E que sentidos são esses, né? Aí vamos lá, Que sentido é esse? Na direção horizontal, eu posso ter 2 sentidos, né? Quais são esses sentidos? Eu posso vir de leste para oeste e de oeste para leste, né? Ou mais precisamente da direita para a esquerda ou então da esquerda para a direita, certo? Ou seja, na direção horizontal, eu tenho 2 sentidos, direita e esquerda ou então da esquerda para direita. Na vertical, eu posso vir, de cima para baixo, né? Do norte para o sul, ou então posso vir do sul para o norte. Beleza? Então, para cada direção a gente tem 2 sentidos, né? Então, vamos definir aqui quais são esses sentidos, né? Na verdade, direção horizontal, vertical, diagonal. O sentido fica sendo aí, norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, beleza? Etc. Então, para me definir aí uma grandeza vetorial, eu preciso, né, dessas 3 informações.
certo? Ah, mas eu não entendi muito bem como que dei um exemplo, né, dessa grandeza vetorial. Vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo, certo? De uma grandeza vetorial. Exemplo. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, pessoal? Por que a velocidade é uma grandeza vetorial? Veja bem, eu digo assim, imagina um carro com velocidade de 10 metros por segundo. Você imaginou ele, eu tenho certeza que você imaginou ele indo em alguma direção, certo? E em algum sentido. E se eu te der somente essa informação, eu estou te dando uma informação incompleta. Por exemplo, aquele ônibus tem uma velocidade de 50 metros por segundo. Eu te dei apenas um módulo. Eu preciso dizer assim, ó, aquele ônibus tem uma velocidade de 50 metros por segundo, certo? Ele tá se movendo na direção horizontal, certo? E ele está indo aí, ó, do leste para o oeste. Então, acabei de te dar aí uma informação vetorial. Eu te dei módulo, direção e sentido. E velocidade é uma grandeza vetorial, porque além de eu dizer o módulo, eu preciso dizer a direção e também preciso dizer aí o sentido, certo? Para ela ficar bem definida. Se eu dizer apenas o módulo, ela fica uma informação incompleta, certo? Outra grandeza aqui, um exemplo aí, né, de uma grandeza vetorial. A gente vai ter, né, ó, aceleração. É uma grandeza vetorial? Sim. Porque eu preciso dizer o módulo, por exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado, preciso dizer a direção e o sentido, né? A aceleração foi naquele sentido, né? E outro exemplo aí, né, bem simples, é a força. Força é uma grandeza vetorial? É também. Porque além de eu dizer o módulo da força que está atuando em um corpo, eu preciso dizer qual a direção e qual o sentido dessa força, né? Se eu dizer assim, tem uma força de 10 N atuando nesse corpo, tá, beleza, mas para onde que esse corpo está se movendo? Qual o sentido dessa força? Então eu preciso dizer, né, módulo, direção e sentido. Por isso que isso aí se caracteriza como exemplos, né, de grandezas vetoriais. Beleza? Então pronto, diferenciamos aí grandezas vetoriais e escalares. Ok? Vamos lá para uma propriedade muito importante aqui dos vetores. Que propriedade é essa, professor? Que propriedade é essa? É a translação de um vetor. O que é a translação de um vetor? Translação é o ato, né, de mover alguma coisa, né? Se um corpo está em um canto, ele se move, ele sofreu aí uma translação. Ele está aí, né, transladando. Então, existe essa propriedade do vetor. Por exemplo, vamos escrever esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui eu vou dar um nome para ele. O nome de A, certo? Aí observe, esse vetor ele tem um módulo. Qual que é o módulo desse vetor? É o tamanho dele, certo? Ele tem uma direção que é a diagonal e tem um sentido, certo? Ele está indo aí de noroeste para, sei lá, né, nos pontos cardeais, beleza? Aí o que acontece? Ele está vindo aqui, ó, de baixo para cima na diagonal, certo? Aí o que acontece? Eu posso transladar esse vetor, por exemplo, eu posso mudar ele de canto, desde que ele não mude nem de módulo, direção e sentido. Então eu posso pegar esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui, e posso jogar ele bem aqui, ó. Posso jogar o vetor bem aqui. Ó, aqui o vetor A. Ele estava no ponto 1, 2, levei ele lá para o ponto 3, 4. Posso fazer isso? Posso, desde que ele não mude de módulo, direção e sentido, né? Ó, a gente observa que ele não mudou o módulo dele, o tamanho está do mesmo, a direção que ainda está na diagonal e o sentido que é apontando aí de baixo para cima, certo? Na diagonal. Então eu posso mudar o canto de um vetor desde que ele não mude de módulo, direção e sentido, certo? Outro exemplo. Eu tenho aqui um vetor no ponto 1, 2. Vou chamar esse vetor de B. Certo? E eu quero mudar esse vetor de canto. Eu posso mudar? Posso. Como, né? Como que eu vou mudar esse vetor? Eu vou pegar esse vetor e vou levar ele para o ponto 3, 4. Posso fazer isso, Pedro? Pode. Ó, ele não mudou de módulo, direção e sentido. Então, eu só transladei o vetor de canto. Beleza? Então, isso é uma propriedade importante do vetor. Eu não posso fazer o seguinte, ó.
Eu tenho um vetor C aqui, aí eu vou mudar ele de canto e eu boto ele bem aqui desse jeito, ó. Ó o vetor C aqui, ó. Eu não posso fazer isso, porque eu mudei a direção e o sentido dele. O módulo eu não mudei, mas mudei a direção e o sentido. Isso aqui pode? Não pode. Beleza? Eu posso mudar um vetor desde que ele não mude módulo, direção e sentido, ok? Então pronto. Isso aqui é uma propriedade importante dos vetores, certo? Não esquecer dessas propriedades que a gente vai usar ela lá na soma e subtração de vetores, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. A gente chegou aqui agora nas operações com vetores, certo? Quando a gente for fazer a soma e subtração de vetores, são as duas operações que a gente vai fazer, certo? Somar e subtrair um vetor, certo? Todo mundo sabe. A gente vai usar dois métodos, né? A gente vai primeiramente fazer aqui a forma algébrica. Quais são esses dois métodos que a gente usa tanto para somar e subtrair vetores? Está aqui, eu listei aqui para vocês, ó. É apenas esses dois métodos, certo? Eu tenho um método do polígono, o próprio nome já fala, né? A gente vai fechar um polígono. E eu tenho aqui um método paralelogramo, né? Que quando a gente vai fazer na soma ou a subtração, né? A gente vai fechar lá um paralelograma, certo? Então, ó, pensa bem, nas operações com vetores, certo? Que é soma e subtração, só vou usar dois métodos, certo? Que é o método polígono e paralelograma. Tanto faz, a gente vai estudar os dois e você escolhe usar um dos dois para trabalhar com eles, beleza? Então vamos lá, ó. A gente tem aqueles dois métodos, né? Antes de entrar naqueles dois métodos que eu já listei aqui para nós, né, que é o método do polígono e o método do paralelograma, a gente precisa falar dessa propriedade aqui dos vetores, ó, certo? Que é o vetor oposto. Ah, o que é o vetor oposto, né? Olha o nome. O nome diz assim, ó, vetor oposto. Então, se eu tenho um vetor e quero saber o vetor oposto, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar o oposto do vetor. Por exemplo, eu tenho aqui o meu vetor A. Quero desenhar o oposto do vetor A. O que é que eu vou fazer? Mesmo módulo e direção, que é na diagonal, só que em sentido contrário do meu vetor A. Menos A. Se aqui é A, esse vetor aqui eu vou chamar de menos A. Beleza? Qual é o vetor oposto de B? Eu vou pegar o vetor, mesmo módulo e direção, que é o módulo é o tamanho, direção horizontal, e vou escrever ele em sentido contrário e vou chamar ele de quê? De menos B. Isso que é o vetor oposto. É um vetor com sinal trocado. Aí eu pego e venho aqui, ó, para o vetor C. O que vai acontecer? Eu quero o oposto do vetor C. Eu vou fazer, ó. Peguei aqui o meu vetor C. Mesma direção e mesmo módulo, né? A direção aí vertical e módulo. E troquei só o sentido, né? Tá no sentido contrário. E eu vou chamar esse vetor aí de menos C, certo? Então, o vetor oposto sempre vai ser aí um vetor negativo, né? Se eu tenho um vetor A, o vetor oposto é quem? É menos A. Se eu tenho um vetor B, o vetor oposto é quem? É menos B. Se eu tenho um vetor C, o vetor oposto é menos C. Beleza? Então, pronto. Vamos lá, agora chegamos aqui nas operações, né? Com os vetores. Vamos ver primeiro aqui o método polígono. Né? Aí eu vou escrever o seguinte aqui para nós, ó. Dado dois vetores A e B, encontre o vetor soma. Certo? Então vamos lá. Eu vou pegar dois vetores aqui distintos, né? Vê aqui. Peguei aqui o meu vetor A e vou pegar aqui o meu vetor B. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer somar o vetor A com o vetor B, né? Ó, dado dois vetores A e B, encontre o vetor soma. Aí ele diz assim, ó, o vetor soma, que é esse vetor aqui, ó, é igual a quem? É igual ao vetor A mais o vetor B, né? O vetor soma.
Então, pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o vetor A com o vetor B. Quando a gente utiliza o método do polígono, atenta-se nesse detalhe. O método do polígono, a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa setinha do vetor indica sempre o final do vetor, certo? Essa pontinha aqui, ó, indica sempre a origem do vetor. Então, ó, veja bem, ó. Eu vou botar uma bolinha vermelha em cima da origem dos dois vetores, certo? Quando a gente for usar aí o método do polígono, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar sempre um dos vetores, certo? Tanto A como B, tanto faz. E ligar, ó, no final de outro vetor. Por exemplo, eu vou pegar a origem do vetor B e ligar no final do vetor A. Beleza? Eu vou fazer isso. Como? Olha só. Eu vou pegar aqui, ó, o vetor A, certo? Vou pegar aqui o vetor A, o meu vetor A, e vou pegar o meu vetor B e vou desenhar ele no final do meu vetor A. Né? Vou ligar essa bolinha vermelha no final. Vai ficar como? Olha aqui o vetor B. Desenhei lá o meu vetor B. Ele não mudou de módulo, nem direção e nem sentido, né? Eu liguei o final, certo? Aí eu quero o vetor soma. O que é o vetor soma? O método polígono a gente vai fazer só simplesmente isso daqui, né? Ó. Geometricamente a gente vai somar eles dessa forma. Vou dar aqui a cor. O vetor soma vai ser um vetor que liga aí, ó, né? Que liga a origem dos vetores até o final dos vetores. Esse daqui é o meu vetor soma. Aí o que a gente observa? A gente acabou de montar o quê? Um polígono. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Que figura foi essa que a gente acabou de formar, né? Ó, a gente acabou de formar aí um polígono. Beleza? Por isso que se chama aí o método do polígono. Certo? Então, ó, sempre que for o método do polígono, eu vou pegar o final de um vetor, que é o da bolinha vermelha, e vou ligar no início de um vetor, certo? Ó, peguei o início do vetor e liguei no final do vetor. Ou seja, peguei o final desse vetor e liguei no início desse vetor. Beleza? Aí eu ligo e passa aí uma reta, né, traçando aí, fechando o polígono. O vetor soma, né, é justamente esse daí. Beleza? Vamos fazer aqui outra forma. Outro exemplo. Tenho aqui o meu vetor A. Tenho aí meu vetor A. E eu vou ter aqui, ó, o meu vetor B. Aí eu pergunto, qual que é o vetor soma? Né? Quem que é o vetor soma? Aí eu vou pegar, ó, isso aqui é o início de B, o início do vetor B, e esse aqui é o final do vetor B, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o meu vetor B e vou ligar no final do vetor A. É. Então, vamos lá. Desenhei aqui o meu vetor A, certo? E vou desenhar o meu vetor B aqui, ó, na origem. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Desenhei aí o meu vetor B. Mudei ele de canto, não mudou de módulo de direção e sentido, então tá ok. Aí o que é que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos fechar o quê? O polígono. Né? Ó, o que é o método polígono? Vou juntar agora o início dos vetores até o final. Quem que vai ser o início dos vetores até o final? Ó, é uma reta, né? Ó. Isso daqui é o que a gente chama de vetor soma. Se a gente observar, né, mais uma vez aí, né, a gente fechou aí um polígono, né, ó. Eu peguei o meu vetor A e somei aí com o meu vetor B, né, de forma algébrica e passei uma linha, ó, que liga a origem dos vetores, certo? Esse ponto até o final dos vetores. Então, essa linha verde aqui, ó, é justamente o meu vetor soma. Beleza? Então, o método do polígono é basicamente isso. Certo? Tranquilo? Tá cansativo? Para, bebe uma água, respira, ó. Certo? Dá uma respirada aí.
Olha pro teto. Vamos que vamos. Concentra, não perde a concentração. Beleza? Então ficou entendido aí o método do polígono, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, quem estiver assistindo aí, ó. Quando tem 4 pessoas, pode perguntar aí no chat. Beleza? Manda mensagem aí que a gente responde. Certo? Então vamos lá. Visto o método do polígono, agora a gente entra aqui, ó, no método do paralelograma. Beleza? Quem que é o método do paralelograma? A gente vai partir aí, né, ó, da mesma premissa, né? Eu vou dizer o seguinte, ó. Dado 2 vetores, né? Que vetores são esses? São os vetores A e o vetor B. Encontre o vetor soma, né? E mais uma vez, quem que é o vetor soma? É justamente o vetor A mais o vetor B. Certo? Então demorou, vamos lá. Vamos lá, né? Peguei aqui o meu vetor A. E vou pegar aqui, ó, o meu vetor B. Aí eu digo, quem que é o vetor soma aí, ó. Quem que é o vetor soma? É o vetor A mais o vetor B. Pedro, Aí o que a gente observa? Só que o método paralelograma, ele é diferente. A gente tem que fazer que figurar. Agora, a gente tem que desenhar um paralelograma. Verdade? Então pronto, demorou, vamos lá. Tá vendo aqui a origem do vetor B? Tá vendo aqui a origem do vetor A? No método do paralelograma, o que a gente vai fazer? A gente sempre, no método do paralelograma, a gente sempre vai ligar os dois vetores na origem. Certo? Como? Como que a gente vai fazer isso? Peguei aqui o meu vetor A. Peguei aqui o meu vetor A. Que não é meu vetor A? Olha a origem do meu vetor A. Aí eu vou pegar o meu vetor B, ó, e liguei na origem de quem? Do vetor A. Vendo, ó, tá vendo que os dois vetores estão ligados na origem? Observar aí que os dois vetores estão ligados na origem? Então pronto, ó, sempre que a gente for usar o método do paralelograma, pega os dois vetores e liga um na origem do outro. Só isso, não vai fazer mais nada. Pedro, é isso mesmo, não tem dificuldade aqui. Pega os dois vetores e liga na origem, pronto, acabou-se. Aí ficou bonitinho, uma reta, né, aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte, tá vendo aqui o meu vetor B? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu vetor B e vou desenhar ele no meu vetor A. É isso. Como? Tá vendo o meu vetor B? Vou desenhar ele no A, ó. Ó, o vetor B, ó. Tô desenhando o vetor B em cima do vetor A. Desenhou, Pedro? Foi. Acabei de desenhar o vetor. E o meu vetor B, ó. Tá vendo o meu vetor B? Peguei o meu vetor B, ó, e desenhei, ó. Só levei ele pra lá, ó. Tá vendo? Só desenhei ele no A. Aí agora o que tu vai fazer, Pedro? Agora eu vou pegar o A e vou desenhar onde? No B, Exatamente. Tá vendo o B, o A ali pra cima? Aí nós vamos fazer assim, ó. Ah, Pedro, o que foi que tu fez, Pedro? E agora, Pedro? Eu desenhei o vetor A em cima do vetor B. Tá vendo aqui, ó? Só isso. Foi, Pedro, para um não ficar com inveja do outro, né? Então o que a gente faz? Feito isso, a gente vai pegar uma reta. Que reta é essa? Que reta maluca é essa? A gente vai pegar aqui uma reta. Nós vamos ligar aí, ó, essa reta, né, ó, da origem dos vetores, onde é a origem dos vetores, Pedro, é aqui no pontinho vermelho, até o final dos vetores. É até o final, Pedro. É até o final. Como assim, ó? Pega a reta e liga da origem dos vetores até onde, Pedro? Até o final. Pedro, até o final, Aí isso aqui se chama o quê, Pedro? É o vetor soma. Ah, Pedro, então nós acabamos de usar o quê? Método paralelograma. Foi exatamente. Como a gente usou o método paralelograma, vixe, não vai dar para fechar isso aqui. Não dá. Então, ó, método paralelograma desenha os vetores na origem um do outro, certo? Depois que desenhar os vetores na origem um do outro, desenha o vetor B no vetor A
e depois desenha o vetor A no vetor B aqui, ó. Certo? Aí a gente fecha aí, ó, se vocês observarem, a gente fecha aí um paralelograma. Beleza? Então pronto. Isso daqui, ó, vai ser quem? O meu vetor soma, certo? Uma reta que liga a origem dos vetores até o final. Vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui que se pareça mais com um paralelograma. Vou pegar aqui esse vetor A. Beleza? Peguei o meu vetor A. E vou pegar aqui de novo o meu vetor B na horizontal. Aí eu quero justamente o vetor soma. Como é que eu vou fazer o vetor soma? Eu vou desenhar o meu vetor A. Fazer aqui embaixo, ó. Eu vou pegar aqui o meu vetor A. Vou desenhar, ó. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar, tá vendo as origens aqui, ó? A origem de A e a origem de B. Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a origem de B e ligar na origem de A, ó. Tá vendo? Vou fazer o seguinte. Vou desenhar aqui o meu vetor B. Demorou? Só isso. Ah, então acabou, né? Acabou não. Ó, tá vendo? Eles estão ligados aí na origem. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o vetor B e desenhar em A. Como? Vou pegar aqui o meu vetor B, ó. Mesmo módulo aí, ó. Só vou mudar ele de canto. Desenhei o meu vetor B. O vetor A. Aí o que tu vai fazer agora, Pedro? Vou pegar o meu vetor A e desenhar no B. É, pra não ficar com inveja. Ele vai fazer assim, ó. Ah, Pedro, aí, ó. Aí, Pedro, foi que tu fez aí? Um paralelograma, não foi? Foi, ó. Isso aqui, ó. A gente observa que é o que? Um paralelograma, né, Pedro? É, exatamente. Aí o que é que nós vamos fazer aí? O vetor soma é um vetor que liga o quê? Um vetor que vai dar origem. A origem dos vetores, né, ó. A bolinha vermelha. Até o final, né? Como, Pedro? Assim, ó. Ah, Pedro, esse verde aí a gente chama ele de quê? De vetor soma. É, Pedro? É. Entendeu? É difícil, né? Não é difícil, é o que é um prédio bem alto, né? Isso aí que é difícil. Ainda é difícil para construir, para fazer. Não é isso que é difícil, não é não. Só ter atenção. É, Pedro, atenção, é. Atenção e estudar, né? Que se não estudar, realmente não aprende. Né? É isso que eu tô aqui, para ajudar vocês, beleza? Então demorou. Vimos aí, ó. Método polígono e método paralelograma. Vou pedir só para você fazer alguma coisa. Beber água. Respira e bebe água. Beleza? Então, vamos lá. Vou dar 5 segundos. Passou. Passou. Ninguém pode perder tempo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Fechamos aqui. O que que vem aí para nós? O que que vem aí para nós? Subtração. Ali a gente viu o quê? A gente viu, né, apenas a soma, né, a adição. Aqui a gente vai ter que ver o quê? A subtração de vetor. É, Pedro, é a subtração. Pedro, como é que eu vou fazer subtração de vetor? É bem facinho. Vem comigo, ó. Vem comigo, ó. Presta atenção. Vem comigo. A gente não somou, a gente pegou o vetor A mais o vetor B, aí diz que isso aqui é igual a um vetor S. Não foi assim que a gente fez? Então a subtração vai ser como? Vamos pegar os vetores e vamos diminuir. Subtração. Aí vamos lá. Método polígono. Dado dois vetores. Dois vetores, Pedro? É. Dois vetores. Que vetores são esses? É o vetor A e o vetor B. Ah, Pedro, é o A e B. É. Tá, dois vetores A e B, vírgula, encontre o vetor. O vetor o quê, Pedro? O vetor soma, é? É o vetor soma, ó. Mas não é o vetor subtração, Pedro. Não, peraí, ó. Peraí, ó. Vamos ver o seguinte, ó. Como é que vai ser nossa soma agora? Como é que vai ser nossa soma? O vetor soma vai ser igual agora a menos b. Beleza? Então vamos lá.
Vamos pegar aqui os vetores e fazer o seguinte. Eu vou mudar esse nome aqui, ó, para não ficar confuso. Não ficar confuso aqui para nós. Encontre o vetor subtração, né? Vamos lá, vamos botar aqui. Encontre o vetor subtração, né? Literalmente aí. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho aqui o vetor A, e eu tenho agora, Pedro, é o vetor B, ó. É o vetor A e o vetor B, Pedro? É. Era o vetor A e o vetor B. Ah, Pedro, mas ele quer saber o vetor S, que é o vetor soma, que vai ser A menos B, Pedro. Mas tu me deu foi o B. Mas, Pedro, eu quero é o menos B, Pedro. O A tá positivo, tá ok, tá certo. Mas é o B, não é o B não, Pedro. Eu quero é o menos B, Pedro. Não é o B não, é o menos B, ó. Eu quero é o menos B, Pedro. Não é o B. Entendeu? Ó? Não é o B que eu quero. Eu quero é o menos B. Entendeu? O que vamos fazer? Aí você lembra, mas o Pedro falou aí sobre o vetor oposto, né? Como é que nós achamos o vetor oposto? Agora o negócio tá melhor, né? O vetor oposto é assim, ó. Olha aí. Se isso aqui é B, quem é esse vetor aqui? Menos B. Não é não? Olha aí a mágica acontecendo. É, Pedro? É. Aí nós vamos fazer como agora? Vamos fazer assim, ó. Desse jeito, ó. Vamos desenhar o vetor A. Vamos desenhar aqui o vetor A. Aí nós vem agora e desenha aqui um vetor menos B. É, Pedro? É. Mas como eu estou usando o método polígono, onde é que eu vou desenhar ele, ó? O método polígono é sempre, ó, o início do vetor no final do outro. Então eu vou pegar o vetor menos B e vou ligar no final desse daqui, ó. E puxo uma reta. Ah, Pedro. Então quer dizer que isso aí é o vetor menos B? É. E onde é que está o vetor resultante? Ixi, agora é que ficou mais fácil mesmo. Oi, Pedro, ficou fácil? Ficou. Como? O vetor resultante é quem aqui? O vetor soma? E é um vetor soma, é um vetor que vai dar origem. Ó, o vetor que vai dar origem até o final dos vetores. Olha aí, ó. Quem é esse daqui? É o vetor que a gente conhece aí por vetor soma. Beleza? É difícil? Não é difícil. Não é difícil. Muito simples, muito fácil, não é? Facinho demais. Então o Pedro acabou de achar aí, nós, né? Achamos aí o vetor soma, né? Foi. É porque podia ser escrito da seguinte forma. Eu posso dizer, ó. O que eu falei vetor soma? Pode ser escrito da seguinte forma. O vetor soma é igual ao vetor A mais o vetor B. É, Pedro? É. Só que ele quer o seguinte, ó. O vetor soma vai ser igual a mais... Como eu quero, né, o vetor oposto, vai ficar assim, ó. Menos o vetor B. Aí mais com menos dá quem? Dá o vetor soma. Que vai ser igual ao vetor A menos o vetor B. Certo? Então, independente aí, né, de como esteja escrito, né? Eu podia ter um mais. Eu pedi aqui o vetor subtração, né? Você já sabia que se eu te der o vetor positivo, você tem que inverter o sinal aí do vetor, né? Porque vai, de qualquer jeito, isso aqui ó, ainda é uma soma de vetores, né? É o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz aí a soma dos vetores, certo? Só que como o sinal desse vetor é oposto, a gente acabou aí, ó, fazendo o quê? Uma subtração. Beleza? Então vamos lá. Apagar aqui. A gente usou aí, ó, o método polígono. Vou fazer outro exemplo aqui, ó, para ficar mais fácil. Vou fazer outro exemplo. Eu vou dar aqui o vetor A. Vou dar ele na diagonal. Vou dar aqui o vetor A. E eu já vou botar aqui, ó, para nós, ó, o vetor B. Vetor B. Para a gente entender o que foi que aconteceu aqui, ó.
Aí eu digo assim, eu quero o vetor subtração. Que é o vetor subtração? É o vetor A menos o vetor B. Né, ó, tá aqui, eu quero isso daqui, ó. Eu quero isso aqui. Como é que a gente vai achar esse vetor S aqui, esse vetor soma? Vai ser quem, ó? Vai ser o vetor A mais o vetor B. Só que observe, isso aqui é B positivo, eu quero é o B negativo. Então o que é que a gente vai fazer? Presta atenção. Eu vou desenhar aqui, ó, o meu vetor A. O meu vetor A. Eu vou desenhar aqui o meu vetor B. Meu vetor B. Só que eu não quero, né, o menos B, então eu sei que o menos B é um vetor no sentido oposto, ó. Então, para onde é que está o meu menos B? Tá para esse lado. Quem é esse daqui? É o vetor menos B. Certo? Então, o que acontece? Olha, ó, já ficou aqui o método polígono, né? Então, o vetor soma, ó, ele vai ser aí um vetor, ó, que vem da origem dos vetores, que é aqui no ponto A, e vai até lá o final. Vetores. Certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, o vetor, exatamente aí o vetor S, né? Que é o vetor soma. Não deixou de ser um vetor soma. Beleza? Então, ó, deu para entender aí o que foi que a gente fez, ó. Eu dei o vetor B, né? Eu dei aí o vetor B e eu pedi, né, aí, ó, o vetor menos B. Então a gente fez o quê? Desenhou o vetor oposto, né, e somou os vetores. Certo? E ficou aqui o vetor soma. Usando o método do paralelograma, como é que a gente faz? Nós vamos pegar esses mesmos exemplos aqui, ó. A gente ver como os vetores vão dar iguais, né, independente do método que a gente use. Certo? Então vamos pegar aqui o vetor A. Vamos pegar aqui ó, o vetor A. E vou pegar aqui ó, o vetor B. Beleza? Aí eu pego e digo assim, eu quero o meu vetor soma, que vai ser o A menos o vetor B. Beleza? O vetor soma aí ó, vai ser o vetor A menos o B. Só que usando agora aqui um método do paralelograma. Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser assim, ó. Método do paralelograma, né? A gente vai ligar aí ó, a origem dos vetores, né? Ó. Vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o meu vetor A. Esse aqui é o meu vetor A. E tá aqui quem, ó? O meu vetor B. Liguei na origem. Certo? Liguei os vetores aqui, ó, na origem. Só que eu quero é o vetor menos B. Eu vou somar o vetor negativo. Então, ó, aqui não é B? Então, para onde que tá o menos B, ó? Menos vetor B. Demorou? Deu para entender? Então, ó, vetor B e eu desenhei aqui o meu vetor menos B. Certo? Deixa eu ajeitar esse vetor aqui. Né? Aí, para onde que tá o vetor soma, né? A gente sabe ó, que o vetor soma ele já vai estar aqui na diagonal, né? Independente se eu fizer desenhar os vetores. Mas vamos desenhar aqui para todo mundo entender. Para você entender. Eu vou desenhar o vetor A em B. Eu vou desenhar o vetor A em B. Desenhei o vetor A em B. E vou desenhar o vetor B em A. Eu vou desenhar ele bem aqui, ó. Menos B, ó. Vetor menos B em A. Aí o que vai acontecer? Ó, aqui nesse ponto é o final dos vetores. Né? Como aqui é o final dos vetores, eu vou ligar o que? Uma reta. Né? Eu vou ligar aí uma reta. Que vai justamente, ó, da origem dos vetores até aonde? Até o final dos vetores, ó. Demorou aí, ó. Isso aqui vai ser quem? O meu vetor soma. Aí você compara, olha aqui, compara. Ó. A gente usou o método do paralelograma. E aqui a gente usou o que? O método do polígono. Aí a gente compara, a gente vê aqui ó, que o vetor soma, ó, ele tem mesmo módulo direção e sentido. Tá vendo ó, como os vetores estão iguais aqui, ó? Vou circular aqui de outra cor para nós. Circular aqui de azul, ó. Olha aqui esse vetor e olha aqui esse vetor.
Dependente do método que eu uso, né, os vetores aí eles sempre vão dar, né, o mesmo vetor soma, certo? O mesmo vetor resultante. Beleza? Então, tanto faz eu usar aí o método paralelograma, né? A gente observa que deu esse vetor e o método polígono também deu os mesmos vetores. Certo? Tanto na subtração como na adição. Demorou? Então, beleza. Terminamos aí o método dos polígonos, né? Polígonos e paralelograma. Casos particulares. Quais são esses casos particulares? Ó, para, respira e bebe água. Certo? Ó, vai lá beber água. Já foi beber água? Respira. Respira e bebe água. Vou dar 30 segundinhos para beber água. Beleza aí, ó. Vamos, já bebeu água, já voltou. Vamos lá. Certo? Casos particulares. Vamos lá, vamos lá. Casos particulares. Quais são os casos particulares? São esses, ó, que a gente tem o quê, ó? Eu tenho tanto um vetor A como um vetor B, né, na mesma direção